Olá, tudo bem? Bom, eu sou o Cláudio Santos e estava lendo um pouco desse livro aqui chamado Inteligência Positiva, que é uma das fontes de inspiração para preparar o Transforma Seu Ser, que é um programa de desenvolvimento que a gente está desenvolvendo, que em breve você vai saber um pouco mais sobre isso. E esse livro, ele tem me chamado muito a atenção porque traz exercícios extremamente simples, práticos, fáceis, para você mudar um pouco a maneira como você usa a sua inteligência. Na verdade, nós somos extremamente inteligentes, como muitas outras pessoas que hoje são conhecidas e tidas como inteligentes. Eu acredito hoje que nós temos também o mesmo grau de inteligência dessas pessoas. Talvez o que nos difere é um pouco dessa questão do quanto a gente usa, né? Cada pessoa usa a inteligência de uma maneira muito distinta, muito particular. Alguns usam mais, outros usam menos. Mas esse livro ele me chamou a atenção também por conta de uma história muito interessante, que na verdade é uma parábola chinesa, né? Os chineses têm muitas parábolas, muitas coisas que utilizam na sua cultura para educar os seus filhos, educar a nação. Eu gosto muito de parábolas chinesas. E essa conta a história de um garanhão. Tinha um velho fazendeiro, ele tinha um garanhão, um cavalo muito bom, e aí ele resolveu inscrever esse cavalo numa competição. E o cavalo ganhou, em primeiro lugar, tacou, enfim. Os fazendeiros, amigos ali vizinhos, eles logo correram para parabenizar, para festejar junto com o dono do cavalo, né, esse prêmio. E só quando eles chegaram para falar com o fazendeiro, o dono do cavalo disse o seguinte: quem é que sabe o que é bom, quem é que sabe o que é ruim? Olha que interessante. Os fazendeiros amigos ficaram intrigados, foram embora e esqueceram o assunto. Passou uma semana e aconteceu uma coisa incrível, né? Como o cavalo ganhou um prêmio importante, passou a ter um valor de mercado muito maior, muito mais relevante. E nisso, obviamente, despertou interesse de alguns ladrões que não perderam tempo e roubaram o cavalo. Quando os fazendeiros vizinhos ficaram sabendo, imediatamente foram lá conversar com o fazendeiro também, prestar solidariedade, né? Porque ficaram indignados. Puxa vida, até o cavalo não tinha muito valor de mercado, agora tem valor, alguém aproveita dessa situação, enfim. Mas o fazendeiro, dono do cavalo, ele era muito rápido. Então, quando os amigos chegaram, ele também repetiu a mesma frase anterior: quem é que sabe o que é bom, quem é que sabe o que é ruim? Os amigos ficaram bastante intrigados, enfim, continuaram a conversa, depois foram embora. Passou alguns dias, souberam da notícia de que o cavalo havia voltado. Na verdade, o cavalo era muito perto, muito valente, escapou dos bandidos e retornou para o seu dono. Inclusive, no meio do caminho, conheceu algumas éguas selvagens e acabou que elas também vieram junto. E aí os fazendeiros, eles, nossa, olha que maravilha, o cavalo escapou, ainda retornou e trouxe mais animais. E aí foram lá para comemorar, festejar com o fazendeiro, dono do cavalo. Mas quando chegou lá, o fazendeiro repetiu novamente a mesma frase: quem é que sabe o que é bom, quem é que sabe o que é ruim? É intrigante isso, né? Também não te deixa curioso? Bom, aí passado algumas semanas, o filho do fazendeiro, dono do cavalo premiado, foi treinar as éguas para que elas pudessem ficar mais dóceis, né? Já que elas eram éguas selvagens. Só que numa dessas tentativas, o filho do fazendeiro caiu e quebrou a perna. E aí os amigos fazendeiros também ficaram todos ali indignados pela situação e foram lá prestar solidariedade ao pai, ao filho, enfim. Mas quando chegaram lá, novamente o sábio fazendeiro respondeu, disse a ele o seguinte: olha, quem é que sabe o que é bom, quem é que sabe o que é ruim? E eles ficaram novamente intrigados, enfim, foram embora. Mas passado alguns dias, o exército imperial resolveu recrutar alguns jovens ali daquela região para a guerra, uma guerra que tinha acabado de explodir. Só que como o filho desse fazendeiro estava com a perna imobilizada, ele foi dispensado de prestar esse serviço militar. E aí os fazendeiros amigos, que já não perderam mais tempo em ir até ao fazendeiro, dono do cavalo, para visitar, porque já sabia a frase que ia ouvir, né? Naquela altura eles já compreendiam que o fazendeiro diria a mesma coisa, na sua calma, tranquilidade, no seu autocontrole, ele diria apenas o seguinte: quem é que sabe o que é bom e o que é ruim? É uma história que chamou muita atenção. A mim chamou, porque a tendência é que quando esse cavalo foi roubado, o que a gente pensaria, né? Um ato ruim, uma coisa ruim. A gente não sabe de fato, né? Quem diria que o cavalo voltaria com éguas selvagens, enfim, que a gente consideraria como bom. Mas também depois, quem diria que ao treinar uma das éguas, o filho iria se machucar e ficar imobilizado? Classificaríamos como ruim. Mais tarde, quando vem o exército, a gente classificaria como bom o fato do nosso filho estar com a perna imobilizada e ser dispensado de participar de uma guerra. Esse sábio é realmente surpreendente, porque ele prefere olhar as coisas com uma ótica muito diferente do que nós estamos acostumados aqui, né? Qualquer coisa que nos acontece, a gente já classifica como é bom, é ruim, a gente já se penaliza, já se martiriza, chora, fica triste, entrega os pontos. A gente precisa mudar um pouco isso, né? E nessa história, se a gente for analisar, né, se a gente imaginar uma sequência para essa história, a gente pode pensar em coisas boas, coisas ruins na sequência. Mas o sábio não iria ver dessa maneira. Ele encararia apenas como um acontecimento. Uma coisa é boa ou uma coisa é ruim, baseado naquilo que a gente acredita. Então a gente precisa mudar um pouco a forma como a gente acredita nas coisas. Vamos imaginar que na sequência dessa história, o filho mobilizado, que foi obviamente liberado do serviço militar, da guerra, acaba tendo uma infecção generalizada e morre. A gente interpretaria isso como ruim. O sábio apenas interpretaria o fato como isso pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo do que a minha mente, a minha crença me permitir, né? Imagina que ele pode ter uma infecção, realmente, generalizada, pode contrair algum tipo de doença que não se tem muito conhecimento ainda, mas pode surgir um médico, um cientista,
cientista, um pesquisador e acaba descobrindo a cura para uma doença relevante. Isso a gente poderia considerar como uma coisa boa. E por aí vai, quer dizer, são muitas possibilidades. Isso acontece também no nosso dia a dia, né? Eu gostei demais dessa história, desse livro Mente Positiva, Inteligência Positiva, porque ela traz exatamente situações do nosso dia a dia. Aqui fala de um cavalo, de um garanhão, enfim, mas se a gente for analisar, todos os dias nós passamos pelas mesmas situações. E esse livro, como eu disse no começo, eu estou usando como inspiração, como fonte de conhecimento para desenvolver as ferramentas do Transforme Seu Ser, que é um programa de desenvolvimento que a gente deve apresentar aí nos próximos dias. A gente já tem soltado algumas coisas no Facebook, algumas pequenas chamadas, mas está quase pronto já. Então, se você curtiu esse vídeo, a gente pede que você clique em curtir, compartilhe também com seus amigos. Eu tenho certeza que é uma história que faz a gente refletir muito. Não necessariamente porque assistiu esse vídeo, porque ouviu essa história, você vai automaticamente mudar a forma como você interpreta o fato. Eu acho que você vai continuar fazendo as coisas como faz e pensando como pensa e interpretando os fatos, os acontecimentos exatamente como interpreta até agora. Porque não é só por ouvir uma história como essa que a gente automaticamente muda a forma de pensar. E aí entra o Transforma Seu Ser, né? Um conjunto de ferramentas simples, onde você não precisa empregar praticamente nenhum esforço, mas aí alterar a maneira como você usa a sua inteligência, como você usa o seu cérebro. Então aguarde, né? Por enquanto compartilhe esse vídeo e espere por novos vídeos onde a gente vai compartilhando um pouquinho do que vem por aí. Até já!